Segura essa, a gente sofre pela ilusão. Como se ela fosse de verdade. Como se ela fosse de verdade. Eu já sofri muito, muito. Mas vamos embora. É uma história para outro dia. Aí eu conto. Vamos focar na Déia. As histórias da Déia são boas. Então o que aconteceu? Eu fui lá afogar as minhas mágoas do meu primeiro amor frustrado e um homem me parou. Segurou pela cintura. Segurou pela cintura, tá vendo? Cheirou Você o sabe. cabelo. E falou, vem cá e tal, vamos conversar e não sei o quê. É porque eu mergulhava, eu fazia mergulho. E eu estava com uma blusa de mergulho. E ele me parou por causa da blusa. Ele falou, não acredito que você mergulha. E aí começamos a bater papo, porque ele também mergulhava. E aquela coisa vai, aquela coisa vem, a gente acabou ficando. Pra mim foi muito estranho, porque eu nunca tinha ficado com um homem. Eu só conhecia garoto da minha idade. E ele, gente, ele era professor daquele lugar onde eu fazia cursinho. Ele era professor de lá, mas na época eu não fazia cursinho lá ainda. Tá bom. Tá? Mas ele era professor daquele lugar. Ele era médico e professor. E pra mim foi muito esquisito, porque eu nunca tinha ficado com um homem. Muito esquisito. Eu tava com 16, ainda ia fazer 17 anos. Alguma coisa assim, tá? Não tenho muita certeza. E aí, meio que eu fiquei ali com ele durante aquela noite e tal. Ali, a mesma coisa. Ficar no meio da farra ali. Aí saía, ia passear com as amigas. Beijava a boca de outro cara, voltava. Aí ele foi me levar pra casa. Cai. Quando ele foi me levar pra casa, o cara parecia um polvo. O cara enfiava muito quanto é lugar. O cara saía beijando meu pescoço, tudo. E aquilo me deu um nojo dele. Porque não é assim que, pô, você tá conhecendo a garota, você já vai metendo a mão e tal. Aí aquilo me deu um nojo dele, eu fui pra casa e nem quis saber dele. Mas ele já era maduro, ele já era pra trabalhar umas preliminares. Também acho, nem preliminares, porque ele tava ficando com uma garota, ele não sabia nada sobre mim, como é que ele vai metendo a mão? Porque eu ficava com todo mundo, mas era de beijar na boca. E aí no dia seguinte, todo mundo assim, nossa, olha o cara que a Andréia ficou, minhas primas mais velhas, porque eu tava numa casa com minhas primas mais velhas. Todas elas achando o máximo, cara. Um homão, né? Um homão. E eu cagando e andando pra isso. E aí o que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte esse cara me brota lá na casa. Vixe, foi atrás. Brota na casa, me chamando pra ir com ele pra Arraial da Ajuda. Aí eu, não, Bahia. que não sei o que, não vou. Aí ele me deu o telefone dele, me deu uma foto dele e E você pegou a foto? peguei, tal, ok. Tá com a foto aí, não? Não, já foi embora por último tempo. E ok, ele, posso te ligar? Eu falei, pode, mas eu falei, pode, tipo, nem aí. Passou o Réveillon, eu voltei, fui morar sozinha com a minha irmã pela primeira vez em Vitória, fomos morar em Vitória. E eu nem sei se ele me ligou, se ele não ligou, eu não liguei pra ele, enfim, eu não, tipo, caguei e andei literalmente. Foto, né, o cara dar uma foto é se achar muito, não é? É ser muito babaca fazer pega uma isso. foto minha aí. Aí o que aconteceu? Continuei curtindo. Entre o Réveillon e o Carnaval, eu continuei curtindo Guarapari. Eu saía à noite e tal, aquela coisa toda. E aí, Carnaval, eu voltei pra Guriri. Quando eu voltei pra Guriri, tô lá passeando, curtindo o Carnaval. Quem me puxa pela cintura? Ele. Vixe, malandro. Oi, tudo bem? Não sei o que. Puxou pela cintura, já beijou. Ele estava usando uma plaquinha escrito, eu sou fácil. Vambora, eu sou fácil. Ele tava com uma plaquinha escrito, eu sou fácil. Aí eu fiquei brincando, tal, dele ser facinho. Fácil, será que é mesmo? Homem no carnaval se chamando de fácil, pedindo pra beijar quantas mulheres? Era na época daquele monte de beijarada na boca, né? E aí, gente? Que todo mundo pegava herpes e caralho. O que aconteceu? Eu não tinha juízo, eu tinha zero juízo. E eles estavam cheirando loló. E eu não sabia o que era aquilo. E ele me deu loló pra cheirar. É mesmo? E quando ele me deu loló pra cheirar, o que aconteceu? Eu desmaiei. E quando eu desmaiei, ele foi correndo lá, me socorreu, afastou todo mundo, o médico, pá, aquela coisa. Eu falei, não, eu tô bem. Aí você Beleza. já queria ser mulher, né? Fortuna e caralho. Aí, tudo bem. Aí, isso já foi... Aí ele ficou preocupado. Depois disso, ele ficou super preocupado. E aí, eu gostei da preocupação dele, entendeu? Cuidado, né? Mas eu continuei, falei com ele, não, eu vou sair por aí, vou andar com as minhas primas, tenho que achar... Continuei curtindo meu carnaval, na outra esquina eu beijava outra boca, na outra eu beijava outra boca. Aí depois eu passava por lá de novo. Aí ele virou pra mim e falou assim, amanhã estou indo pra Arraial da Ajuda, vamos comigo? Ele ficou querendo me levar pra lá de novo, e eu falei que eu não queria ir e tal, e não fui. Só que depois, quando voltamos do carnaval, ele me procurou. Ele foi até a casa onde eu tava morando. E o danado, ele saiu do hospital um dia com aquela roupa toda branca e eu toda besta, porque ele era um homem, um médico. Me querendo, né? Me desejando, né? Cuidou de mim quando eu caí, né? Exatamente. E aí eu comecei a ter esse tipo de
Ele foi lá pra minha casa uma vez. Você morava com a sua irmã? Morava sozinho com a minha irmã, numa Tá. kitnet lá em Vitória. E aí ele foi lá pra casa me ver e ficou tentando me agarrar de novo e tal, e eu me esquivando. Aí ele virou pra mim e perguntou se eu já tinha feito sexo alguma vez. Eu virei pra ele e disse que sim. Quando eu virei pra ele e disse que sim, o que ele fez? Ele começou a me tratar como se eu fosse, tipo, se você já fez sexo uma vez, você vai ter que fazer comigo. Tem que dar sempre. Te Tem deu que uma dar vez, sempre. tem que dar sempre. Alguém já deve ter passado Cara, por isso aí. Aí eu fiquei muito pé da vida, comecei a ficar frustrada. Aí ele foi embora nesse dia. E no outro dia, ele me chamou pra sair com a mãe dele, no cinema com a mãe dele. Olha, casamento. Aí Hein? eu falei, então o negócio tá sério. Olha, usou a mãe, que E safado. eu falei que eu não queria ir. Aí uma outra vez ele me chamou pra ir na casa dele. Aí eu concordei. Quando eu cheguei na casa dele, não tinha ninguém. Não tinha mãe, não tinha ninguém. Não tinha ninguém O cara na tinha- casa dele. O cara tinha colocado a mãe dentro do guarda-roupa. Ninguém na casa dele. A mãe dele foi parar em Nárnia. Exatamente. A mãe, o irmão, Todo o mundo foi pra cachorro, o Nárnia. Meteu no papagaio. guarda-roupa e foi pra Nárnia. Não tinha ninguém na casa dele. Ele foi muito babaca. Pensa no homem escroto. Amor, ele pode estar na live aí. Não tem importância, ele foi É babaca. passado dele, de repente ele mudou, né? E aí, não, deve ter mudado, casou e tal. E aí o que aconteceu? Ele ficou tentando me agarrar, tirando minha calcinha, forçando a penetração, botando camisinha, perguntando se eu tomava anticoncepcional. E ele forçou Tudo isso ele mesmo, fez, é mesmo? tudo isso, ele forçou mesmo. Mas ele penetrou? Não, porque ele não conseguiu. E eu não conseguia me esquivar dele. Por fim, eu virei pra ele e falei assim, você me leva pra casa? Aí ele falou assim, dorme aqui, quando for de manhã eu te levo. Gente, eu não dormi. E a mãe em Nárnia? É a mãe Nárnia. Aí ele me abraçou, meio que de conchinha, que pra mim já não tava... Aí, ou seja, não sabe, não entende nada de mulher, tá com ranço, é pra ter ranço mesmo. Ele não me levou pra casa, eu passei a noite lá, em claro, imóvel, do lado dele, imóvel. Se tivesse feito aula comigo, E aí no outro dia de ia manhã, te pegar. ele me levou pra casa. Aqui é que está o grande X da questão. No dia seguinte ele me levou embora. Ele me levou pra casa, me deixou em casa, e eu, por tudo que tinha acontecido, achei que a gente estava namorando. Porque se um cara tenta fazer isso comigo, ele só pode estar namorando comigo. A carência era grande, hein? Então eu achava que a gente estava namorando. E eu me senti muito mal, por quê? Eu me senti muito mal porque eu senti que eu tinha agido como uma criança. Eu me cobrava que eu devia ter dado pra ele e agido como uma mulher. Importante. Só que eu não queria. Eu não tava afim. Esse cara não me seduziu. Esse cara não me fez ficar apaixonada por ele. Nem de conchinha ele conseguiu. Nem de conchinha ele conseguiu. Ou seja, esse cara teve tudo pra me Ele tem que fazer conquistar. aula comigo. Tá no grupo lá no controle, ele ia conseguir. E ele não me conquistou. Mas a Deia, por vivenciar aquela experiência, começou a achar que estava namorando com o cara. Olha a cabeça da criança. E eu comecei a me sentir mal porque eu achei que eu tive um comportamento infantil. Você tinha 19 anos, ele tinha o quê? Uns Eu 30? não tinha 19, eu tinha 18, 17 para 18 anos. Acho que eu tinha acabado de fazer 18 anos. E ele tinha o quê? Uns 25, 28? Eu nem lembro, ele tinha perto de uns 30, não tenho certeza. Ou seja, horror, não sabe conquistar uma mulher. É o cara que acha que porque é bonito, gostoso, ou professor, ou seja lá o que for, isso é o suficiente e a mulherada vai correr É aquilo atrás que a dele. gente falou ontem, de homens que saem metendo a mão de qualquer jeito. Isso, perfeito, amor. É, homem que não Exatamente. Posso te falar uma coisa? O cara nem meteu a mão, o cara nem estimulou meu clitóris. O cara tentou penetrar direto, você acredita? Acredito. Foi a coisa mais bizarra que eu já passei na vida. Foi ridículo o que esse homem fez. E aí, o que aconteceu? Ele nunca mais me ligou. Ele nunca mais me atendeu. E a partir daquele momento, eu criei meio que um trauma, uma rejeição, sabe? Por eu não ter conseguido mostrar a mulher interessante que eu era. Eu tinha tanto de mim pra mostrar pra ele e ele era uma pessoa incapaz de ver. Eu tinha tantas coisas legais, eu tinha uma conversa tão legal, porque eu conversava, porque eu era maneira, porque eu era descolada, porque eu era divertida. E depois que eu passei por esse cara, eu meio que fiquei me sentindo... Eu fiquei com a autoestima muito baixa. Por quê? Porque eu não consegui mostrar quem eu era. Porque esse homem não se apaixonou por mim. A Simone porque falou. ele se mandou. A Simone falou, conheci vários homens assim. Depois disso tudo, eu me senti apaixonada por ele. Por quê? Que depois de vivenciar tudo isso, por um homem que eu não estava apaixonada, por um cara que não tinha me seduzido, olha que loucura, ele não me seduziu. Ele não conseguiu me seduzir. A experiência com ele foi horrível. Mas eu saí achando que a gente estava namorando. E o fato de eu achar que a gente estava namorando... Por exemplo, eu achava que a gente estava namorando e que eu ia terminar com ele quando ele voltasse de viagem. Porque ele ia viajar, sei lá pra onde.
E eu tava pensando que a gente tava namorando, que quando ele voltasse, eu ia terminar com ele. Só que ele nunca mais me procurou, ele nunca mais me ligou e ele nunca mais me atendeu. Ele não me atendeu pra eu terminar o namoro que só existia na minha cabeça. Depois que ele não conseguiu me comer e que ele falou que saco, essa garota aqui é muito chata ou qualquer coisa do tipo, eu fiquei tão frustrada que eu fiquei de alguma forma obcecada por ele. Obcecada. Vou ter que ganhar esse cara. Eu só queria encontrar ele, eu só queria a chance de mostrar pra ele que eu não era aquela menina que ele tinha tratado daquela forma. Eu só queria conseguir mostrar pra ele que eu tinha muito repertório, que eu era uma pessoa muito interessante, que eu podia sim ser muito sensual. Tudo que eu queria era mostrar pra ele que eu não era aquilo que ele fez de mim. Eu fiquei tão obcecada por ele que eu não conseguia me apaixonar por outra pessoa. Eu me sentia feia, eu me sentia inferior, eu me sentia menor que todo mundo. E eu fiquei muito mal com isso. E aí a minha forma de mostrar que eu não era nada disso era conquistando homens. Então aí, amor, foi quando eu desenvolvi essa questão do conquistar os homens, do seduzir os homens. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, tipo, poucos meses depois, eu vi ele passando na minha cidade, lá em Guarapari, onde eu morava. Eu vi ele passeando na minha cidade com uma garota da minha cidade que devia ser uns 2 anos mais nova que eu. A menina devia ter uns 15, 16 anos. Quando eu vi ele passeando de mão dada com aquela menina em Guarapari, foi a morte pra mim. É mesmo? Foi. Aí que eu senti mais rejeição. Eu falei, como é que aquela menina ficou com ele? Como é que aquela menina conseguiu e eu não consegui? Como é que ele viu aquela menina e não me viu? Você entende que não teve nada a ver com paixão? Claro. Aí o que eu fiz? Eu lembrei que ele tinha me apresentado o irmão dele. E eu lembrei que o irmão dele era um cara muito bonito. E aí o que eu fiz? Seduziu eu falei, o irmão dele. Vou pra Guriri nesse carnaval, vou encontrar o irmão dele, vou seduzir o irmão dele. Fui pra Guriri no carnaval, no meio de uma multidão de gente. No segundo dia, eu achei o irmão dele, eu nem lembrava do nome. Seduzi o irmão dele, fiquei com o irmão dele todos os dias do carnaval. Deixei o irmão dele apaixonado. No último dia de carnaval, nós voltamos pra Vitória. Assim que a gente chegou, ele me chamou pra ir na casa dele. E aí, adivinha? Eu fui. E quando eu cheguei na casa dele, que eles viram que o irmão dele, que estava lá com aquela namoradinha, me viu, foi um caos. Não foi vingança. Eu nem tinha condição de ser vingativa. Eu nem sei por que eu fiz isso. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu queria me aproximar dele. Porque eu queria uma chance de provar que eu não era aquilo que ele tinha feito de mim lá atrás. Eu não queria ficar com ele. Eu não queria me vingar dele. Eu só queria reconstruir aquela imagem que tinha sido feita de mim. Olha que loucura. Eu passei esses anos todos tentando provar pra uma pessoa que tava cagando e andando pra mim que eu não era aquilo que ele tinha feito de mim. Eu queria diminuir a minha dor. E posso te contar o que aconteceu? Eu namorei com esse rapaz 3 meses. Não era apaixonada por ele. Isso não diminuiu a minha dor. E eu simplesmente falei que não dava mais, que eu não queria. Enfim, como o Espírito Santo é um lugar pequenininho, minha irmã é amiga dele. Outras pessoas são amigas. Minha irmã um dia foi se consultar, quando chegou no consultório era ele. Então assim, o mundo é muito pequeno. Eu não sei como estão essas pessoas hoje, mas são pessoas do bem, são pessoas bacanas. Mas no contexto, ele foi um babaca, cretino, idiota, ponto. E eu também fui uma babaca, cretino, idiota, mas eu agi assim pela minha dor, pela minha imaturidade. Eu não tive maldade. E aí o que aconteceu? Daí pra frente, amor, isso desencadeou em mim um descontrole tão grande que depois disso, não foi só isso, tá? Mas isso foi, tipo, foi só ladeira abaixo. Depois disso foi só ladeira abaixo. Depois disso eu comecei a seduzir todo tipo de cara casado. Fui amante de um cara casado, quase 2 anos. Por causa disso, eu fui parar nas mãos do pai do meu filho, que era um cara que, inclusive, eu fazia questão. Teve uma vez que ele me viu com esse cara, entendeu? E tipo, eu queria mostrar que eu era uma mulher capaz de seduzir. E foi só ladeira abaixo e tipo assim... Só relacionamento abusivo. Só relacionamento abusivo. Só. Até eu sair disso tudo, até eu me curar disso tudo. Então, tipo, hoje de boa, Deia, qual o seu nível de obsessão pelo cara? 0, entende? Hoje eu entendo o meu comportamento, eu entendo o que eu fiz comigo. Porque, na verdade, eu fiz comigo. Claro. Então, quando eu falei assim, eu fui apaixonada, a palavra não era paixão, a palavra era obcecada. Isso. Eu adoeci pelo cara. Mas, por exemplo, o beijo do cara nunca foi bom. O cara nunca teve pegada. O cara não sabia fazer nada com uma mulher. 0. É impressionante.
Depois desse cara, eu só fiquei com caras mais velhos. Mas muito mais e velho. mesmo que eu não ficasse, eu tinha prazer em simplesmente seduzir e deixar o cara apaixonado por mim. Olha só, Era doentio, isso, né? gente, é doentio. O meu comportamento era doentio, não era legal. A Déia não era uma mulher empoderada nem descolada. A Déia era uma mulher que precisava de cura. Se fosse hoje, era. Hoje as mulheres fazem isso e são me vissem lá empoderadas. atrás, ia falar que a Déia era empoderada. Os homens comem nos pés dela. Não tinha nada de poder ali, era sofrimento puro, era doença emocional purinha. Por que eu só atraí relacionamentos abusivos? Porque eu já vim magoada desde lá de trás. E eu acho que essa relação com esse cara foi tipo assim, pra enfiar mais o pé na jaca. Já vinha dos abusos dentro de Eu casa. já vinha dos abusos, eu já vinha da baixa autoestima pela falta da paternidade, eu já me sentia de alguma forma rejeitada, eu já tinha necessidade de aprovação. Por que eu só encontrei relacionamentos abusivos? Porque eu só busquei relacionamentos abusivos. Por quê? Porque uma pessoa ferida não faz boas escolhas. Duas perguntas muito boas, amor. Você era muito criticada e julgada por isso. E como curar? Uma atrás da outra. Eu não era muito criticada nem muito julgada por isso. Muito ao contrário, as minhas amigas, todo mundo achava o máximo. Todo mundo queria sair com a Déia, todas as amigas queriam sair com a Déia. E eu passei um pouco disso pras minhas irmãs. Primeira vez que minha irmã foi na boate comigo e me viu na boate, ela falou, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a minha irmã. Olha o problema. Olha o exemplo que eu fui. E como você se curou? É uma boa pergunta. Como que a Déia se curou? Eu não me curei conhecendo o Jal, porque o Jal não seria capaz de curar isso. Se eu conhecesse o Jal, eu não ia aproveitar o melhor do Jal, eu ia sacanear o Jal e eu ia sair mais frustrada ainda. Como que eu me curei? Eu me curei. Alguém falou aqui, a Déia não tinha amor próprio. A Déia não tinha amor próprio. Nem dignidade. A Déia não tinha dignidade. A Déia não tinha uma boa autoestima. Eu só me curei quando eu resolvi isso dentro de mim. E eu nunca... Gente, eu não tinha... A noção que eu tenho hoje, que eu conto pra vocês, eu não tinha lá atrás. Eu não sabia que eu não tinha amor próprio. Eu não sabia que eu tinha dificuldades paternas. Eu não sabia de nada disso. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Não fazia a menor ideia. Eu não sabia como lidar com a minha dor. Eu não sabia como fazer pra me sentir gente no mundo. Eu não sentia gente no mundo. Eu tinha que provar a todo custo. E eu provava seduzindo. E quanto mais difícil o homem fosse, mais poder eu sentia. Só que minha dor não diminuía. Só aumentava. Só aumentava. Quando eu fui curada? Eu fui curada quando eu preenchi o alicerce da minha identidade. Eu só fui curada quando finalmente eu pude sentir que eu era uma filha amada. E como é que isso aconteceu? Isso aconteceu quando eu tive um encontro com Deus. Isso aconteceu quando eu descobri que Jesus existia. Glória a Deus. Que Ele se importava comigo, que Ele estava comigo em todos os momentos que eu passei por aquilo tudo. Nesse momento, quando eu pude sentir que eu era amada e que eu era filha, nossa, meu coração, ele começou um processo de cura. Não foi um dia, foram meses sofrendo, remoendo um monte de coisa aqui dentro. Todo mundo fala, não, Deus chega, e de repente tudo fica lindo. Deus chegou, só tinha podridão dentro de mim. Deus foi trazendo uma a uma, e Deus foi me mostrando uma a uma, e Deus foi me confrontando com uma a uma todas as minhas atitudes. E eu falei, tudo bem, vamos enfrentar esse processo doloroso. E tinha dias que eu falava assim, eu chorava com a minha tia e meu tio, que eram meus pastores, e falava assim, eu não vou sobreviver a isso, eu não vou aguentar, eu vou enlouquecer, eu vou morrer porque é muita dor, eu não aguento ver o que existe dentro de mim. Eu não aguento entrar em contato com tudo isso que existe dentro de mim, uma dor muito grande, muito grande, que eu não fazia ideia. E, gente, eu achava que eu não ia sobreviver. E assim, com tempo, com cuidado, com oração, com leitura, com explicação, com conhecimento, com relacionamento com Deus, meu coração foi sendo curado. E depois com processos terapêuticos, com terapia, até a Déia se sentir o quê? Que eu recebi de volta a minha identidade. Eu sou Andréia, eu sou uma filha amada de Deus, e agora eu posso viver quem eu realmente sou. E aí eu comecei a viver quem eu realmente era. E aí, vocês acham que depois disso rolou vontade de seduzir algum homem? Não. Eu falei, eu nunca amei um homem na minha vida. Eu queria muito amar um homem. E eu falei pra Deus, como é que eu faço pra amar um homem? Será que eu vou saber como amar um homem? Por quê? Porque nenhum homem me interessava. Eu via todos os homens do mundo, saía na rua, ia na igreja, de vez em quando. Eu não ia muito na igreja, mas quando eu ia, eu olhava os homens assim, e eu falava, Deus, não tem nenhum homem que eu queira. Não tem nenhum homem que mexa com a minha alma.
Não tem nenhum homem que faça sentido verdadeiro pra mim. Não tem, eu nunca vou conseguir amar. E aí Deus foi me curando. E um belo dia, quando eu já tinha virado pra Deus e falado, Senhor, ó, tudo bem se não aparecer esse homem pra eu amar, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Eu não posso viver à procura de um homem pra amar. Eu quero muito. Essa é a minha verdade. Eu quero muito. Mas eu não posso viver à procura de um homem pra amar. Não posso. E quando eu abri mão disso, 2 meses depois, eu encontrei o Jal. E quando eu encontrei o Jal, gente, eu já estava curada 80%. Porque se eu não tivesse, não ia dar certo. Não ia. Eu ia sacanear ele. Eu ia querer seduzir ele. Eu era incapaz de amar. Tem muita gente que fala assim, Deus deu o Jal para a Deia. Não, Deus me apresentou o Jal e me perguntou, filha, você quer esse homem? E eu falei, quero. Eu quero. E olha só, eu tive certeza que eu queria o Jal, sabe quando? Quando eu ouvi a voz dele pela primeira vez. Quando o Jal me mandou um áudio, a gente conversou pelo Facebook. Quando o Jal me mandou um áudio, contando um pouco sobre a vida dele, bem pouquinho, eu ouvi aquele áudio a madrugada inteira. Eu botava no replay, eu ouvia aquela voz. E aquela voz, gente, ela fazia sentido pro meu corpo e pra minha alma. A voz dele e a forma como ele falava fez sentido pra mim, desde o meu dedão do pé até o meu fio de cabelo. Aquilo me esquentou, eu me deleitei na voz do Jal. E daí a gente não parou mais. E daí não acabou mais. O Jal foi uma escolha. Deus me colocou sã, saudável e falou, filha, agora faça a sua escolha. A gente quer que Deus dê as coisas pra gente. A gente quer que Deus tire do caminho aquilo que não é da vontade dele. Não é isso que Deus faz. Deus prepara a gente para que a gente tire do nosso caminho aquilo que não é bom. E para que a gente escolha e traga pra nossa vida aquilo que é. Foi isso que Deus fez comigo. Deus me curou, me preparou, me devolveu a autonomia e a capacidade de escolher e me ensinou a fazer boas escolhas. E isso não acaba nunca. Isso Deus me ensina até hoje, porque o Jal tem que ser a minha escolha todos os dias. A minha escolha mais apaixonada, a minha escolha mais intensa, a minha escolha mais verdadeira. E eu não preciso falar isso pro Jal, porque o Jal sabe disso. Então, quem passa por essa situação, assista a esses vídeos, a ansiedade e a paternidade de Deus.